Estes retratos do Fernando Magalhães, olha, um é, suponho que é este até, que um aparece no Museu da Marinha de Madrid e outro aparece no Museu em Viena da Áustria. E no Museu de Viena da Áustria tem uma legenda que diz assim, que a Isabel traduziu: Fernando Magalhães, que passou imensas dificuldades em vencer o Estreito Antártico. Não era, Isabel? Pronto, isto é uma legenda em latim. Pronto, não é? E aquele espanhol, coitado, eu tenho pena que o homem tivesse escrito este livro, mas ele diz assim, talvez por isso convenha ressaltar a importância da figura de Fernando Magalhães na projeção deste sucesso, pois sem o contributo do seu caráter indómito e vontade inquebrantável, nunca teria sido possível. Magalhães reunia numa personalidade complexa elevadas proporções de gênio, inteligência e ousadia, valores que o distinguiam como um marinheiro excepcional, sem deixar de ser um grande empreendedor e estratega. Ao menos faz este elogio. Não é depois de ter dito tanta coisa tal, faz este elogio. Vá lá. Escapou por causa disso. Exatamente. Ora, tinha de ver qualquer coisa bom, não é? Esperança. Nem nada. Eu ia dizer mais uma coisa, que é, na homenagem, sendo que todos chegaram ao acordo que era do Norte, além de português era do Norte, independentemente da local de nascimento, porque, por exemplo, eu nasci numa freguesia de Viana do Castelo. E a minha mãe me diz: mas tu não nasceste aqui, tu nasceste em Ponte Lima. Eu registrei em Viana do Castelo porque era mais simples. Portanto, só a minha mãe é que sabe. Eu acredito que a minha mãe me disse a verdade. Não é possível saber exatamente onde é que ele nasceu. Mas o que eu acho é que devia haver uma homenagem no Norte. Isto é, ele tem uma homenagem, devia haver uma homenagem nacional. Há uma baía nas Filipinas que tem o nome Baía Magalhães. E há uma fotografia na ilha de Mactão. A Unicef está no Norte. A Unicef está no Norte. Estamos aqui a fazer uma homenagem. Eu já tentei falar com o Presidente da Câmara de Matosinhos para ver se o porto de recepção, o porto de passageiros, o novo porto porque não faz sentido, nós temos dois, o novo e o velho. Por favor, só um de cada vez, que é a regra aqui da Unicef, para todos ouvirmos o que se diz. Um contributo de poder chamar o porto de Fernando Magalhães. Porquê? Como nós temos o aeroporto, também tem o nome de um político e o nome da localidade, em Lisboa também temos o nome de um político e o nome da localidade, tínhamos um porto que tivesse o nome de uma figura que é a primeira figura universal europeia. Ele representa naquela expedição, iam de todos os países da Áustria, porque era o Império Austro-Romano, portanto, de Itália, e portanto é a primeira projeto europeu, transeuropeu. Vamos ver. E a primeira viagem de globalização. O resultado na globalização, claro. Mas eu estava a contar que o Visconde de Lagoa publicou isso, e a relação com o Stefan Zweig. Em 1936, e o Fernando Magalhães, num barco no transatlântico, na costa brasileira, e foi à biblioteca do barco ver se encontrava alguma coisa para ler. E então viu a referência de vários navegadores portugueses e viu o nome de Fernando Magalhães pela primeira vez. E achou estranho não saber nada sobre Fernando Magalhães. Então ele começou a pensar em fazer uma biografia sobre Magalhães, que é um dos livros mais curiosos do Stefan Zweig. É extraordinário, não é? Pronto. Mas agora, ele esteve cá no nosso país a falar com o Visconde de Lagoa. Portanto, quando o Visconde de Lagoa publicou aqui, depois disso, ainda ele estava a trabalhar nisso, o Fernando Magalhães veio cá por o Stefan por duas razões. Primeiro, encarregado por uma missão de judeus ricos para os judeus se instalarem o seu reino em Angola. Coitados dos angolanos, estavam arranjados a essa hora. Pronto. Coisa que não aconteceu porque não se sabe porque o Salazar terminou com esses contactos. Pronto. E segunda razão foi falar com o Fernando de Magalhães a propósito a propósito de Magalhães. Portanto, necessariamente que os elementos que ele colheu do Visconde de Lagoa
estão aqui retratados na obra dele, que é uma obra muito curiosa sobre a viagem de Fernando de Magalhães, muito interessante mesmo, não é? Portanto, é a ligação do nosso Visconde de Lagoa. Há uma fotografia do Visconde de Lagoa e o Stefano Zweig num hotel em Lisboa. Ele veio despedir-se dele quando ele partiu. Portanto, há essa relação do Visconde de Lagoa com o nosso Fernando de Magalhães. Com o Fernando de Magalhães e com o Stefano Zweig, não é? Também. E que mais para dizer? Sabe-se exatamente até onde é que ele chegou? Porque a ideia é, não estava programada a circunvalação, a circunnavegação. Estava programada a ida e vinda pelo mesmo sítio. Embora se falasse nisso. Era a ida pelo território espanhol e o regresso pelo mesmo sítio. Portanto, aquilo foi desvirtuado a meio porque era mais curto, estavam cansados, vieram porque se conheciam. Mas o Fernando Magalhães, a minha pergunta é: o escravo Henrique deu uma volta ao mundo. Antes do Elcano, que ele só chegou a dar uma volta ao mundo um ano depois. Sim. Mas o Fernando Magalhães, uma vez que as Molucas e as Filipinas estão no mesmo paralelo, no mesmo meridiano, será que ele já lá tinha estado e, portanto, já tinha dado, se considerarmos uma circunnavegação, quando ele saiu de Lisboa, em 1511, foi lá, trouxe o escravo e foi pelo outro lado, se não se pode considerar uma circunnavegação com 10 anos de diferença a partir do ponto central, que é do ponto depois da conquista de Malaca, não é? Estou convencido que ele deu volta e meia. Sim. Sim. O escravo deu uma volta, ele deu volta e meia, e se dali a um ano é que o Elcano e mais 18, é que deu Balboa. Sim. A primeira vez que um europeu viu o Pacífico é Nunes de Balboa, não é? Que num alto do canal de Panamá, da zona de Panamá, viu simultaneamente o Atlântico e o Pacífico. Foi pela primeira vez, isto foi em 1513. Não é? Pronto, e assenhoriou-se do Oceano Pacífico, não tinha esse nome, quem depois desse nome é o Fernando Magalhães, não é? Em nome do rei de Espanha. Nessa altura, o Visconde, que depois foi assassinado pelos próprios espanhóis, o Visconde, o Nunes de Balboa, não é? Pois foi, pronto. Ora, é aqui, suponho que é aqui, que eu digo uma coisa, quer dizer, é assim uma coisita um bocadito má que eu digo aqui assim sobre o Dom Manuel tal, que eu realmente não é pessoa assim da minha simpatia, Dom Manuel. Na pequena ilha das Filipinas, o homem que realizara a mais inimaginável viagem do mundo, sem direito a honras e aplausos, misteriosamente abandonou o oceano a quem arrancara segredos de há tantos séculos. A fortuna é sempre adversa aos génios, de algures. Na noite de 13 de dezembro de 1521, decorridos 244 dias da sua morte, Fernando de Magalhães, de cabeça erguida, olhar altaneiro e vestes de luz, estava junto de São Pedro, recebe no seu palácio estelar o envergonhado e cabisbaixo Manuel, que fora o faustoso rei de Portugal. Foi assim um bocadinho mal. Se tem alguma pergunta que possa fazer, que nós possamos